Qual o segredo da Torá? A gente vai ler primeiro Êxodo 15, 26. Diz assim: E disse, se ouvires atentamente a voz de Hashem, teu Deus, fizeres o direito, ou seja, o que é correto aos seus olhos, escutares seus mandamentos, preceitos da Torá, né? E guardares todos os seus estatutos, toda a enfermidade que enviei aos egípcios, não porei sobre ti, pois eu sou Hashem que te cura, que ani Hashem rofecha. Muito bem, vamos agora ler o comentário dos nossos sábios. Amar Rabi Abba Leraba Bar Mari Katuv Batorá. Então vai ser citado agora o texto pelos nossos sábios. Kol amachalá asher samiti vemitzraim. Toda a doença que coloquei no Egito. Lo assim alecha. Não colocarei sobre vocês. Que ani Hashem rofecha. Porque eu sou o Deus que cura vocês. Veiesh lá. E tem uma pergunta, surge uma pergunta. Vechi meachar she Hashem omer. E assim, depois que Hashem fala, shehu lo yasim alecha machalá, que ele não vai colocar sobre você, né, vocês, doença, enfermidade. Imken, lama omer achareiken, se é assim, então por que disse depois disso, ani Hashem rofecha, eu sou Hashem que cura vocês. Im, en machalá, se não existe, se não tem doença, refuá, lama, para que o médico? E eles vão explicar agora o sentido, né, mais profundo desse texto. E essa é a base, digamos assim, para a gente começar a pensar no segredo da Torá. Nós vamos ver essa interpretação, mas depois nós vamos captar uma outra forma de enxergar esse texto que vai nos levar ao segredo da Torá. Então, ele continua dizendo, vamos lá agora a conclusão, né? Analo Rabba, e respondeu para ele, Rabba, Shekar Shama Beshem Rabi Yochanan, assim ouviu do Rabi Yochanan, Sheapasuk Hazé, que esse texto, Nidrash Kar, assim é interpretado. Im chamou a tishma lekol Hashem Elokecha, se você escutar a voz de Hashem, o teu Deus, im tishma bekoló, se escutar a voz dele, kilomar, ou seja, tekayem et devarav, cumprir a palavra dele em relação aos preceitos, as mitzvot. Muito bem. Azai kol machalá lo assim, não colocarei alecha sobre vocês. Lo tehie chole klal, não estarão doentes de forma alguma. Ve Hamuvan shelo titztarech rofe, e assim não precisarão de médico. Veim lo tishma, mas se não escutar, assim eu colocarei. Porque quando não se escuta, não tem como guardar, não tem como cumprir. Assim como para um judeu está
obrigado às 613 mitzvot. Para um Ben Noach, está obrigado Sheva mitzvot. Porém, é preciso escutar. Quem não escuta, quem não estuda, não tem força para cumprir a Torá. Muito bem, agora vamos em frente. Ele diz: Imlo tishma bekoli, se não escutar a minha voz, ken asim alecha machalá, ou seja, colocarei sim doença sobre vocês. Aval af alpi, mas mesmo que sheasim et amachalá, que eu colocarei a enfermidade, ani Hashem rofecha, eu sou o médico de vocês. Arpe otcha, eu curarei vocês. Im ta'ase tshuva, se fizer tshuva, se arrepender, pedir perdão e se comprometer a ouvir a voz de Hashem e cumprir a Torá. Tshuva não é só se arrepender e pedir perdão, mas é o compromisso de fazer o que é correto diante dos olhos de Hashem, que é cumprir a Torá. Entendemos aqui essa interpretação. Então, quando Hashem diz que não vai colocar a enfermidade se escutar a voz dele, se alguém não escutar e a enfermidade cair sobre a pessoa, mas ela fizer tshuva, Hashem fala: eu sou o médico de vocês, eu vou curar. Se alguém cumprir, ouvir a voz de Hashem e cumprir, então não vai precisar dessa cura. Essa é a interpretação que é dada para esse texto. Agora, existe também uma outra interpretação que eu vou trazer para vocês, que diz respeito ao segredo da Torá. O que é a Torá? Torá quer dizer instrução. A Torá foi dada pelo Criador no Monte Sinai, através de Moshe, foi dada para todo o povo judeu. Todo judeu tem o compromisso de cumprir 613 mitzvot, estudar a Torá e cumprir, se não estudar não consegue cumprir. Qualquer pessoa das nações que tenha realmente um desejo muito forte e esteja disposto ou disposta a assumir um desafio muito grande, tem a possibilidade da conversão para cumprir 613 preceitos, mitzvot. Porém, Hashem instruiu Moshe, isso está no Mishnei Torá, Maimônides explica isso, para exortar todas as nações a guardar 7 mitzvot. Se alguém das nações quer se converter, pode, mas não forçar as pessoas a se converterem. A instrução foi exortar sobre a Sheva mitzvot. Se a pessoa quer muito se converter, ela vai conseguir, ela vai buscar uma conversão correta e vai conseguir. Mas, de uma forma geral, exortar sim e reforçar sim, guardar a Sheva mitzvot. Assim é a instrução do Criador. Muito bem. Agora vamos falar sobre o segredo da Torá, no sentido mais profundo. O Rambam, que é o Maimônides, né, ele citando, está no Avodat Kochavim 11:12, ele explica que as palavras da Torá que foram dadas, elas têm elas foram dadas como um remédio para a alma. Elas têm um poder curativo da alma, para a alma humana. Ou seja, ela tem um poder curativo para a mente, para os pensamentos, para formatar a maneira correta de como enxergar a realidade, para saber de maneira precisa como definir o que é bom e o que é mal,
para saber de maneira clara qual é a vontade do Criador. É a instrução divina. E a própria leitura da Torá, quando alguém se ocupa, hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que estão na configuração de um Bnei Noach. E quando um Ben Noach ele se ocupa no estudo das Sheva Mitzvot, ele sabe exatamente os detalhes de cada uma das Sheva Mitzvot, os desdobramentos. Esse estudo, ele traz luz para a alma, porque a Torá é a própria palavra do Criador. Então, na medida que nós estudamos, cada um na sua configuração, nós estamos entrando em contato da maneira mais profunda com o próprio Criador, porque é a própria palavra dele. Uma coisa que vocês vão observar, se você conhece uma pessoa muito bem, você sabe a maneira que ela fala, que ela se comunica, e você, alguém dá um livro para você, você não sabe que esse livro é dessa pessoa, e você começa a ler, você sabe, você vai dizer, eu sei de quem é esse livro. Porque é a maneira como a pessoa se comunica. Ou seja, a palavra dela, a maneira que ela escreve, tem algo dela. Não só o conhecimento, mas algo que está dentro dela, da alma dela. Então, quando nós estudamos a Torá, nós estamos internalizando em nós algo que vem diretamente do Criador. Quando, voltando à questão do Ben Noach, quando o Ben Noach, além de estudar assuntos que são apropriados para ele estudar, né, que são assuntos que ele pode estudar, que tem assuntos apropriados apenas para um judeu estudar, né? Porém, além desses estudos que são apropriados, ele estuda as Sheva Mitzvot, ou um judeu que estuda os 613 preceitos. Há nesse momento uma conexão com o Criador. E as palavras que estão contidas na Torá têm um poder curativo para a alma, para os pensamentos, para a maneira de você enxergar a realidade. Você tem 2 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas andando na rua. Cada uma está enxergando a realidade de uma maneira diferente da outra. Aparentemente, a visão externa é a mesma, mas internamente, a maneira como cada um enxerga isso é completamente diferente. Essa configuração interna, esse estado de consciência, esse nível de consciência, essa ótica de como enxergar a realidade, ela é regulada, ela é refinada através da Torá. É como se você colocasse um óculos que desse a você a capacidade de enxergar a realidade, digamos assim, parece uma redundância, mas não, uma realidade real. Agora, vamos ler no livro de Tehillim, de Salmos, 2 textos que eu queria ler com vocês. O Salmo Tehillim 41, 5, diz assim: Ani amarti Hashem, chonene refa'a nafshi. Eu falei, Hashem, mostra-me favor, cura
minha alma. Que ratate lach, porque pequei contra ti. Então, a gente vê aqui que a transgressão, ou seja, você fazer algo que, segundo a instrução divina, é considerado um erro, é considerado uma transgressão. Isso adoece a alma. A alma, ela passa a ter um estado interior doentio. A maneira como essa alma passa a enxergar a realidade se torna turva, ela não consegue mais enxergar a realidade real. Ela é tomada por desejos, ansiedades, temores e opressões. E o que fazer? Está escrito: Hashem Rofecha, ele é o que te cura. Né? Como a gente leu, Ani Hashem, que Ani Hashem Rofecha, eu sou Hashem que te cura. No Terrilim 19, 8, diz assim: Torat Hashem, a Torá, a instrução de Hashem, Temimá, ela é perfeita. Ela contém os segredos da vida. A instrução perfeita. A instrução que realmente tem poder curativo para a alma. E ele continua: Meshivat Nafesh, ela restaura a alma. Aquela alma que fez as coisas que a Torá considera uma transgressão e adoeceu. Se ela faz chuvá verdadeira, não é só falar, não é só pedir desculpa, não é só se sentir mal, não é só se arrepender. A palavra chuvá quer dizer retornar, voltar. Além de tudo isso, além de pedir desculpa, além de se arrepender, é voltar, é fazer o que é reto, o que é correto aos olhos do Criador. Para um judeu, cumprir 613 mitzvot, estudar a Torá e cumprir a mitzvot. Para um Benor, estudar as Sheva mitzvot e cumprir as Sheva mitzvot. E ele continua: Edut Hashem, o testemunho de Hashem, Neemaná, é confiável, Markimat Pete, tornando sábio a pessoa simples. Então a Torá, ela anexa a mente da pessoa à sabedoria, o entendimento. Ela passa a compreender por que as coisas estão acontecendo na sua vida. O que é Ashgaha Pratit, a supervisão que Hashem ele tem sobre cada pessoa de maneira particular. Nada acontece por acaso. E ele continua: Pekode Hashem Yesharem, os comandos de Hashem são íntegros, são corretos, são perfeitos, certos. Pekudei Hashem Yesharim, Mesamechelev, alegra o coração. Mitzvat Hashem, o mandamento de Hashem, Bara Meirat Einaim, ele é claro, ilumina os olhos. Irat Hashem Tehorá, o temor a Hashem é puro. Omedet Laad, ele dura para sempre. Porque quando uma alma ela está enferma, sofrendo opressão, temores, não tem alegria, não tem luz,
E essa alma, ela faz chuva. Se ela é um judeu, ela passa a estudar toda a Torá e se esforça para cumprir todas as mitzvot. Se ela é um Benor, ela se esforça para estudar Sheva Mitzvot, cumprir Sheva Mitzvot. E aí, quando essa alma, ela começa a estudar a Torá, e fica definido, bem claro na mente dela o que é certo, o que é errado, ela aprende a obedecer e fazer a vontade de Hashem, que está na própria Torá. E as próprias palavras da Torá vão agindo na mente dela, iluminando a alma dela, e pouco a pouco dissipando a opressão, o medo. Ela passa a ter, então, um nível de consciência mais elevado, e começa a brotar na alma dela alegria. Então, ela aprende o temor a Hashem. Ela não quer perder isso. Então, quando surge uma tentação de fazer algo que ela sabe que é errado, ela evita. Ela se afasta, ela tem temor, ela sabe o resultado de fazer essas coisas que são contrárias à Torá. Então a gente também pode aplicar, e esse é o segredo da Torá. Quando Hashem fala aqui, Ani Hashem Rofecha, que Hashem, né, que é o nosso médico, aplicamos também que através das palavras que ele deu a Moshe no Monte Sinai, foi passada para todo o povo judeu milhões de testemunhas, e até hoje preservada. As 613 mitzvot para um judeu nascido ou convertido. As Sheva mitzvot e os desdobramentos para o Benor. Essa é a cura para a alma, para os pensamentos, para uma visão correta da realidade, para agregar luz dentro da alma, para trazer o verdadeiro sentido da vida. Esse é o segredo da Torá. Agora lembre-se, é preciso cumprir o preceito, digamos, mais básico de todos, aquele que é a base de tudo. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem é um, indivisível. Maimônides explica no Mishnei Torá que a unidade dele não tem nada do mundo que se compara. Ele é um absoluto. Nós não precisamos de mediadores, de visões distorcidas. Não, Hashem não é 2 nem 3, nada disso. Hashem é um. Ele criou você. Ele supervisiona a sua vida de maneira específica. Isso se chama Ashgaha Pratit, particular. Você pode falar diretamente com ele. Você não precisa de nenhum mediador. Se você ouvir a voz de Hashem, que é a instrução dele a Torá, seja como judeu, com 613 mitzvot, seja como Benor, com Sheva mitzvot. Então, a palavra da Torá será cura para a sua alma, luz para a sua alma. E o seu nível de consciência mudará, pouco a pouco. Vai brotar alegria de uma alma liberta verdadeiramente de todo tipo de opressão. Cada um se esforce para alcançar isso através do estudo, da busca, da obediência, de fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu.